Alô, turma, beleza? E aí? Continue Não Me Esconda Nada. Bom, Malévola e Narcisista. O que que tem em comum? Tem alguma coisa em comum entre o filme Malévola e o Narcisista? Eu agora descobri um negócio aqui muito bacana. Tem um mês, mais ou menos, que é no... Eu falo o nome, tá, gente? No Kawaii. Acabei de fazer o café. Esse copo de alumínio, né? Ele esquenta aqui um beijo. Só porque eu falei esse nome, diz que não pode falar, porque o YouTube derruba, não sei o que, não propaga nosso vídeo. Já deixa sua curtida, já compartilha esse vídeo para engajar aí o nosso tema maravilhoso. Eu fiz alguns vídeos a respeito do narcisismo e repercutiu muito bem aqui no meu canal, né? Contudo, eu sou uma pessoa eclética e vivemos num país laico, então temos outros temas também para ser abordado. Eu também adoro falar sobre finanças, adoro essa questão de investimento, sou uma pessoa sonhadora, antigamente avoado, hoje estou mais com os pés no chão. Mas eu estava analisando ontem, nessa plataforma, nessa rede social lá, eu assistindo filmes e colando alguns reposts, né, para jogar no meu, como é que eu vou dizer? Meu canal artístico, né? Meu Instagram artístico, que é o Grupo Lagarto. Eu reposto matérias, notícias, eventualidades, acontecimentos, não só no nosso país, mas matérias, né? Os babados. Daí, rolando lá, eu vejo muitos filmes. E aí eu fico assistindo os filmes lá bacana e tudo. Aí terminou um filme que eu estava assistindo, maneiro, dos Velozes e Furiosos. E começou esse filme Malévola. Eu já tinha assistido uma vez, mas acho que não comecei a assistir, não assisti do começo não, eu não tinha entendido direito, né? E além do mais, eu acho que eu assisti assim, né? Não estava focado. Mas hoje, pela madrugada, eu assisti o filme focado, eu fui entender. Até porque agora eu estou estudando essas questões e então eu consigo perceber algumas coisas, algumas atitudes dos filmes e pessoalmente também. Gente, vocês vão ficar passados com o que eu vou lhe dizer agora. Quando a gente passa a entender certos tipos de assuntos, as pessoas que se relacionam com a gente vê aquela questão de manipulação, tudo de negócio de narcisismo, por exemplo. Eu vou conversar uma coisa com a pessoa conversa aquilo ali. Quando a pessoa não quer conversar aquele assunto, ela não fala que não quer conversar. Ela bota outro assunto no meio, grita, xinga, esperneia, começa a falar mal dos outros, começa a causar algum panavoê, caos. Eles causam caos, os narcisistas. Brigas, discussões. E ali se encerrou o assunto e ficou por aquilo mesmo. Impressionante. Ou então, peraí, se querer te cortar. Lá, 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 lá. Aí agora você pode falar o que você estava falando, nem a pessoa mais sabe. Só sabe que me interrompeu e eu não vou nem lá saber o que foi que eu estava falando. Então eu aprendi mais a respeitar as pessoas, o tempo das pessoas. Tem gente que não para de falar. E eu fico o tempo todo sem falar. Tem gente que entra em 50 assuntos, estava conversando esses dias com uma pessoa, a pessoa entrou em 50 assuntos, eu não falei nada. E quando eu ia falar, a pessoa não deixava falar. Eu já passei por isso, porque eu era dessa forma. Eu era assim. Eu não deixava as pessoas falarem, né? Até hoje eu gosto de pegar a palavra, eu gosto de dar uma ênfase também, e tento diminuir mais isso. Tem casos e casos, tá? Tem casos e casos. É o que eu estou te falando. Quando a gente labuta com narcisistas, eles não deixam a gente falar. Eles se intrometem, eles querem falar coisas maravilhosas, coisas para ficar sempre acima da gente, é a afirmação. Então tem casos e casos. Tem casos que você sabe que aquela palavra está com você e você está ali dominando e você está ali direcionando o assunto.
Você está ali questionando e as pessoas estão interagindo com você. Você está com a palavra, você está com domínio do assunto, do tema naquele momento ali. Agora tem ocasiões que não. Tem ocasiões que são assuntos aleatórios e que você não consegue falar nada. Mas, voltando ao filme e a situação realística, realista. Logo no começo do filme, o menininho, ele rouba lá, né, uma pedrinha, um diamante, uma preciosidade do mundo das fadas. Não vou relatar, contar, dar opinião do filme, essas coisas não. O filme é muito bom. O filme é bom, né? Eu gostei bastante também da interpretação da turma lá. Mas o tema aqui é pescar reações, atitudes, atos narcisistas. É como se fosse, está em várias pessoas, mas é como se tivesse uma pessoa só, sabe? Porque essa pessoa só, eles têm várias facetas. Eles trabalham com tantas energias ocultas também, tem, né, muitas das situações, eles usam muita espiritualidade para enganar as pessoas, está ajudando, está fazendo, está manipulando as pessoas com a espiritualidade, falando, tudo, enfim. E o menininho conversa com a Malévola, e eles têm uma relação, né, que é o começo de uma relação narcisista. Aquela alegria, aquela coisa, lá, lá, lá. Fica uma incógnita aí, será que esse menino já está sendo manipulado pelos reis de lá de dentro do castelo, né, pela galera de lá do castelo, para poder realmente fazer isso? Começar uma amizade com Malévola para tentar tomar o reino, assim como ele fez mais para frente, que em determinado ponto eles pararam de se encontrar, porque esse menino ficou tão possuído com a ganância, né? Mais um detalhe, os narcisistas são gananciosos, invejosos, ele se relaciona com o quê? Com gente com emoção abalada, viúvos, gente sozinhas, com gente que tem um pouco de condição, ou que tem uma condição bacana, são com essas pessoas que eles se relacionam. E é tanto que ele suga tudo, acaba com a pessoa, e quando a pessoa não tem mais nada para oferecer, ele descarta, né? Que tem um negócio do descarte. Aí quem está apegado a esse narcisista, que ele consegue, né, laçar, quando ele solta o laço, a pessoa não sabe o que fazer mais na vida, porque já estão acostumada a ficar naquele engano, naquela vida de sofrida, amargurada, de amargura, de abuso físico às vezes e verbal, muito mais. Então, parou de se ver. Depois ele volta para com a intenção, né, de matá-la, mas de acordo com tudo que já viveram, antigamente ele não tem coragem de matar, mas aí ele tem a ideia, né, aprisiona ela enquanto ela está dormindo, que ela não pode se mexer com as correntes, negócio de corrente de ferro, né, esse material da corrente, ela perde as forças dela. E aí ele corta as asas dela. Aí ela mostra o lado sombrio dela. E aí, né, é aquela bipolaridade. Não faz o mal, mas também não faz o... Quer dizer, tem situações dos graus, né? Tem os graus. Mas quer fazer o mal, mas não pode fazer porque não pode destruir logo. Então tem que ficar naquela coisa, morde a sopra, 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 dá e tira, dá e tira, dá e tira, elogia, critica, elogia, critica, elogia, critica. Aí você fica doido, você desconfia de você mesmo, você não sabe se realmente você falou ou não. Você tem que gravar as coisas que você falou, as conversas tem que gravar, para quando a pessoa te acusar, você escutar as conversas, o negócio e ver que não falou aquilo. Que você não tá doido, porque a gente acha que tá. A gente acha que tá doido, a gente acha que tá maluca, que a gente perde a noção do tempo, do espaço, entendeu? E é isso, né? As pragas sempre estão lá, as maldições que jogam em cima das pessoas
sempre constante, presente. E elas manipulam tudo, querem saber de tudo, querem ter o controle de tudo. Ninguém pode sair da rédea. Quem sair da rédea é punido, é punida. Então, severamente. Que às vezes chegam a ser em forma de cárcere privado, em forma de física mesmo, né? Abuso físico mesmo. Tem algumas dessas questões também, né, que eu consegui pegar, né? Geralmente existe até no começo do filme, né, até a metade do filme. Depois é mais ação, é mais aquela coisa rotineira mesmo, de briga de poder, etc e tal. Eu vou tomar seu poder, lá, eu brigo aqui, você briga de lá, e para ver quem que vai tomar o poder de quem. Porque quando a gente acorda, a gente se transforma naquela segunda metade do filme. A gente acorda de uma vivência de um relacionamento narcisista, que foi o meu caso. A gente vai levando, e tem que estar juntando dinheiro, procurando uma relação com alguém de fora, porque a gente ficou muito tempo sem contato com as pessoas, porque eles cortam primeiro o nosso relacionamento com os nossos amigos, depois com os nossos familiares, todo mundo não presta, todo mundo quer o nosso mal. A gente acredita que as pessoas querem o nosso mal, sim. E a gente fica preso só ali, só servindo aquele narcisista ali. E aí, quando chega na segunda metade do filme, aquela coisa, é como se fosse o meu despertar, vou falar por mim, é como se fosse o meu despertar. Nossa, isso não existe, eu não sabia desse negócio narcisista e tudo, não tinha focado nisso, né? Já tinha ouvido falar, porque tem músicas agora, né, falando sobre isso, e agora está aparecendo mais nas redes sociais essa relação aí, esse negócio, esse falato aí de coisa de narcisista. Então eu tinha ouvido algumas coisas assim e tal, e aí eu fui passando a prestar atenção. Não quer me fazer de maluco. Quer me fazer de maluco. Não, como é que eu vou fazer? Pra viver o dia? Aquela coisa, tá na rua, tá bem. Quando chega em casa, entendeu? Aí eu fui mexendo meus paus, até que eu me piruetei, me piquei. Até que eu me piquei. Né? Fui caçar meu mundo. E assim a gente vai vivendo. Por essa guerra, né, de conquistas, para a gente não perder o que é nosso. E se alguém tiver de perder o dele, a gente vai lá e pega. Pega não, a gente vai lá e compra. A gente vai lá e conquista, né? Porque ninguém vai dar nada para os outros, né? De graça, de mão beijada. Claro que não. Entendeu? Eu tenho que proteger o meu, algo que estavam querendo me tirar. E eu acordei, fui juntando uma coisa na outra, fui buscando minha espiritualidade, fui me conectando com a minha espiritualidade. E aí os caminhos foram se abrindo, a mente foi, sabe? Eu tive que despertar ali. E não é nem questão de briga de poder, é questão de briga, é questão de honrar o que é seu e garantir o seu, para que ninguém roube. Agora, se o outro tiver caído se os bens do outro tiverem a ponto de cair do abismo, você vai lá e conquista. Quanto que é? Qual é a negociação aí para eu adquirir esse seu imóvel, esse seu veículo? É assim, mas você tem que estar bem, psicologicamente, senão você não consegue pensar em nada, você não consegue fazer nada. E a pessoa te manipula tanto que você é capaz de dar suas coisas para elas. Você dá suas coisas para os narcisistas. Dá. Sabe que está errado, sabe que está, mas você dá. É como se fosse um filme que eu assisti ontem, da menina que foi enfeitiçada pela fada. Quando ela nasceu, as fadas vão lá e dão uns dons para elas, desejam coisas boas e jogam as magias. Aí a menina a fada jogou a magia da obediência. Aí tudo que a pessoa, aí quem descobria isso, manipulava a menina. Pega esse negócio aqui agora. Ela pegava, aí ela ia pegar, ela queria lutar contra ela, mas ela ia. O cara falou, fica parada aqui, não sai daqui. Aí ela queria se mexer, porque a carroçaria ia pra cima dela, ela queria se mexer, não podia se mexer. Aí o príncipe chegou na hora certa e jogou ela pra lá pros cantos, eles caíram lá,
salvou ela. Então é impressionante. Você não pode mentir, você não pode falar. Eu te contei isso. O rei falou que matou o pai do príncipe, né? Porque ela estava apaixonada. Ia matar o príncipe também para tomar o lugar de rei. E aí ele falou para ela, desce meia-noite, no lugar que o pai do menino pediu a mãe em casamento, lá, ia fazer a mesma coisa com ela, e ela ia matar ele. E não era para ela dizer que foi esse rei que matou, esse ordenado aí, que matou o pai dele, do menino. Não era para ela falar, e ela eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar. Olha só que tentação, entendeu? Então a pessoa te manipula tanto e ela te ameaça que você não pode falar as coisas dela, da vida dela, entendeu? Se você falar uma coisa da vida dele, ele conhece advogado, ele conhece bandido, ele conhece traficante, ele conhece matador, ele conhece desgraça quatro. Então você fica num ninho de cobras, amarrado, sem poder respirar, sufocado e todo instante ameaçado, como se você se mexesse assim, te picava aqui, você se mexia, te picava. Aí você vai se defender desse, se pica aqui, aí vai se defender de novo, se pica cá, aí você sempre está picado. Sempre está se picando, sempre está se envenenando, sempre está sendo sugado, sempre está perdendo sangue, vida, discernimento, equilíbrio, você se perde, a sua cabeça fica, sabe, realmente a pessoa fica maluca. Eu já era maluco, o que foi que me salvou? Será porque eu já era maluco? Agora estou começando a tomar o remédio, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre antes e depois, né? Falei algumas coisas assim, mas eu quero dar uma enfatizada, né? Antes e depois desse remédio aí que eu estou tomando para a cabeça. Então, o motivo também de eu estar muito envolvido com espiritualidade e a atenção com o que as pessoas falavam, no que as pessoas falavam, nas mensagens que chegavam, mas que quem está de fora vê as coisas, quem está de dentro não, tem aquele sonho, tem aquela ilusão, então as pessoas de fora falam, cuidado, assim, 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 assado, assim, 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 assado. Eu acredito que se meu pai deixasse eu fazer as minhas coisas quando eu era criança, que eu comecei a vender, olha só, eu ouvi que em outra vida eu era negócio de agiota, né? Uma pessoa de poder, que prestava dinheiro e tudo, e as pessoas tinham que me pagar, né? E, enfim, acabou. Eu peguei um livro de lutas marciais e aluguei para uma colega minha que ela fazia judô. A gente era criança, isso, na escola Sora Santana ainda, que nem existe mais, eu fui tão triste com a escola que eu estudei. Sora Santana toda despencada, mas, enfim. Aí, um livro que nunca mexia, nunca via nada. Aí deu falta. Aí eu falei, eu peguei o livro, emprestei minha colega para ler. Aí foi confusão. Aí eu cheguei com o dinheiro em casa, aí acho que ele tomou esse dinheiro de mim. Não sei se ele me devolveu depois, né, mas ele tomou. Era centavos, não sei se era centavos, acho que eram umas 3 moedas que tinha. Eu aluguei assim, gente. Questão, sei lá, de 80 centavos, 50 centavos, um negócio assim, não foi, sabe? Foi besteirinha. Então eu já tinha começado isso. E aí, com tanta manipulação, com tanta coisa, eu fiquei traumatizado. Achava que o dinheiro era coisa ruim, que, sabe, a gente não pode ter dinheiro, sempre tem que viver na pobreza, na dívida, nessa circunstância de desgraça, de miséria. Foi isso que eu carreguei até os meus 30 anos. E foi a partir dos meus 30 anos que eu comecei a tirar essas crenças limitantes da minha vida. Mas foi, olha só, quando eu cheguei aos 30 anos, eu comecei a tirar isso, e sozinho, me esforçando, sozinho, com a minha cabeça maluca, com a minha cabeça cheia de pensamento, cheia de coisa, muita voada, não tinha discernimento, eu pensava, eu só vivia nos pensamentos lá, eu só vivia nos astrais lá, só no mundo astral, só nas galáxias lá, tão alto que eu voava, que eu pensava, que minha mente ficava, sabe? Então foi, eu acho que muitas coisas eu conquistei por pena das pessoas que viam
aquilo em mim, só que não tinha coragem não sabiam, não é nem ter coragem, não sabiam como me ajudar, não sabiam, porque tem vezes que eu quero ajudar alguém, mas eu não sei como ajudar, porque se a gente fala um negócio, a pessoa grita, porque a forma que ela tem para não tocar naquele assunto, ela grita, ela xinga, ela esperneia, ela bota a culpa em todo mundo, ela bota a culpa nos outros, no sistema, nos pais, no governo, bota a culpa no Lula. Lula tem culpa de tudo, tudo é culpa do Lula. Choveu agora, acabou de chover, foi o Lula que mandou a chuva. Só choveu por causa dele, você não foi para o seu eixo, você atrasou para ir para o seu trabalho. A culpa foi do Lula que choveu agora. É assim, é fato. Todo mundo escuta isso, todo mundo vê isso. Qualquer coisa que acontece foi o Lula. Qualquer coisa que acontece foi porque o seu pai fez isso, foi porque sua mãe falou aquilo lá. Não vou dizer que é 100%, mas 30% das coisas que nossos pais falam, das pragas que eles roubam pra gente, da, das maldades deles, porque muitos, que eu já vi isso já, ele ajudam as outras pessoas, mas a sua família ele não ajuda. Ajuda todo mundo, mas não ajuda a sua família a crescer, a prosperar. Eu acredito que se meu pai me pegasse, olha meu filho, a gente que veio de fora é assim, assim, sabe? Tudo bem, algumas vezes ele falava isso, mas era para eu trabalhar para os outros. Eu não quero trabalhar para ninguém, não quero ficar mexendo os outros. Eu não gosto de ser manipulado, porque eu já sofri tanto, já fui muito traumatizado sendo manipulado, que eu não gosto de receber ordem. Eu não gosto de trabalhar para ninguém e de fazer as coisas que as pessoas estão fazendo. Por exemplo, quem é que prepara o manguzá, a canjica? É você ou é o gerente? Ou é o chefe da cozinha? Você tem a sua ordem que vai terminar naquele alimento ali, na canjica pronta. A pessoa quer que você faça de uma forma totalmente diferente, comece de trás para frente, do meio, do começo para o fim, sendo que vai acabar na mesma coisa. Sendo que é você que está ali, que saiba, eu experimento assim, você pode botar não sei o quê, isso é uma coisa. Acrescentar um negócio, na próxima tirar um negocinho a mais, dar próprio para o gerente, para o chefe da cozinha, é uma coisa, mas ditar como que você tem que fazer a ordem, como que você tem que manusear aquilo ali, não, isso não existe, é você que está ali trabalhando, você não vai manusear o negócio da forma que ele quer, porque você vai se atrasar, você vai se enrolar, não é a forma que você faz. Eu, quando eu estava em um restaurante, que eu era suiteiro, de cabeça baixa organizando os pratos, que eu botava a mão, sabia onde estava tudo. Pegava aqui, pegava, botava, sabia tudo, fazia tudo. Mas se alguém chegasse ali e mudasse aquele lugar que eu batia a mão, não via, ele já era motivo para estresse. Era motivo para estresse. Porque quantas pessoas descobriam que o meu ponto fraco era me estressar, era alguém bagunçar, era a minha rotineira, era tudo que tem que estar do meu jeito ali. Quem está ali sou eu, quem trabalha ali sou eu. E você vai ficar ali um momento ou outro, vai mudar tudo, vai coisar tudo. Enquanto você estiver ali, tudo bem. Mas depois que você sair, você tem que ajeitar as coisas ali da forma que o outro gosta. Ou se o outro não se importar, ele vai e bota de novo na forma que ele usa, que ele manipula as coisas deles. Mas tem gente que fazia de propósito, para tirar você do sério, sabe? Bagunçar a sua cabeça, te irritar. Sem contar que a gente, ela vinha com um paninho assim, limpando e me xingando, me falando coisas. Quem via de fora achava que ela estava conversando comigo, porque ela coisava, ela ria e eu ficava de cara fechada, feia. Com muito tempo, muita labuta eu fui descobrir isso. Então eu acredito que do mesmo jeito que meu pai forçava eu trabalhar desde 11 anos para os outros, muitas coisas eu passei na minha vida por causa disso, porque se não fosse isso, minha vida estava até melhor, entendeu? E conversasse, olha, quem vem de fora assim, eu estou ouvindo assim, escuta, por favor, escuta, quero que você cresça, entendeu? Vamos pegar uma conta aqui, mesmo aqui no Rio e lá na Bahia, pega uma conta, tal, vai trabalhando, vai juntando um dinheiro assim, assado, vamos dar um jeito para você comprar um apartamento, comprar uma casa, comprar alguma coisa aí. Não foi assim, não foi dessa forma. Entendeu? Não foi, não tive ajuda de ninguém, nada. Ajuda que acha que está ajudando você tem que se consertar, não pode tirar foto dando dedo, não pode fazer não sei o que, não pode rebolar, não pode dançar nas redes sociais. Gente, eu sou artista, e mesmo se eu não fosse artista, eu sou uma pessoa qualquer, uma pessoa sonhadora, uma pessoa que eu quero meus trabalhos, meu dinheiro, minhas coisas, estou ganhando minhas coisas ali honestamente, entendeu? Então, são detalhes, fatos, circunstâncias que se fosse feita
de uma maneira evoluída com o passar do tempo, acompanhando o mundo, eu estaria melhor. Aí eu vou dizer o quê? Que a culpa é do meu pai? A culpa é da minha mãe? Não, não, não é. Tiveram uma porcentagem de culpa? Sim, tiveram. Tiveram sim uma porcentagem de culpa, mas a culpa, de fato, não são deles. A culpa, de fato, é minha culpa. Porque eu não percebi antes, eu não procurei estudar, eu não procurei, não estou falando de estudar matéria, escola, curso, faculdade, não. Eu não procurei estudar o meu corpo, as minhas ações, eu fui passar a me entender melhor depois que eu fui ser artista. Eu fui começar a entender as coisas, mas eu mesmo assim era muito manipulado, muito manipulado, arriscava muitas coisas, sempre manipulado, e sempre dando dinheiro para os outros ganhando dinheiro em cima de mim, eu não ganhei nada, entendeu? Depois dos trinta foi que eu fui começar a ter noção. Não, realmente, total. Fui conversando, lá, fui aprendendo que eu não consigo, eu não posso trabalhar para os outros. Não dá para trabalhar para os outros, eu sou muito perseguido, muita gente faz maldade. Quem já trabalhou comigo sabe que é verdade. Vai dizer que é mentira, mas sabe que é verdade. Entendeu? Eu não quero, pouco me importa se vão dizer que é mentira ou não. Não quero nem saber. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não vou. Não dá. É só fazer um extra ali e acabou. Eu tenho que fazer alguma coisa sozinho, trabalhar para mim mesmo. É isso que eu tenho que fazer. E é isso que eu estou correndo atrás para poder fazer agora. Entendeu? E a própria espiritualidade já me falou que não dá para eu trabalhar para os outros. Não vai dar para eu trabalhar para os outros. Posso trabalhar, mas eu não vou ficar bem, não vou trabalhar bem. Então eu preciso trabalhar de cara fechada, passando raiva, com ódio, cansado, não dá. Vai ali, se mata ali, e não é recompensado, não é valorizado, é muito complicado isso aí. É perseguido, a gente boicotando, falando mentira, plantando coisa ruim, arapuca para você, entendeu? Para te culpar. É muito complicado mesmo. Então, uma das formas para a gente ter um equilíbrio é se sair disso aí tudo. Desses trabalhos abusivos, de pessoas abusivas, de marido, de mulher, de filho, de filha, de mãe, de pai, de tio, de tia, de avó, de primo. Se saia. Vai juntando dinheiro, mete o pé, vai para um lugar onde você fica sozinho, suma. Depois de tempo você aparece. Nesses casos, né, tem muita controvérsia. Porque quem foge, quem sai, quem some, quem vai embora, é taxado como maldito, como ovelha negra, como culpado de todas as desgraças que aconteceram naquele relacionamento ali, naquela situação, naquela vida, naquela família, naquela casa, naquele lugar, naquela escola, naquele sítio, naquele parque, naquela vizinhança. Mas depois que quando você chega mudado, renovado, equilibrado, transformado, cheio da grana, dos benefícios, cheio do chiquê, aí o caso Sabiá muda de cântico, né? Aí o Sabiá muda de cântico. Dá para perceber quem realmente estava naquela maldade, né? É que não evoluiu, porque essas pessoas não evoluem. E vou te contar, pessoas narcisistas, manipuladores, elas têm dinheiro, tá? Tem porque elas roubam as coisas dos outros. Roubam, fazem os outros passar por nome deles. É verdade. Então é isso. Nunca é tarde para recomeçar. Você perdeu tudo, foi enganado, enganada, ou estava perturbado, não tinha tomado remédio, não sabia que tinha tomar remédio, ou sabia, ou não queria se cuidar, não tinha forças para tomar remédio para se cuidar e procurar um psiquiatra. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para recomeçar. Largue tudo agora. Largue tudo agora. É sua vida, é seu futuro. Correr atrás. Você pode conquistar tudo de novo. Tem aqui o link na descrição. Uma sucesso em 12 meses. Onde em 3 meses eu quitei todas as minhas contas. Em 7 meses, 6, 7 meses eu comprei meu apartamento. R$200 mil. Vai estar lá as maneiras, os meios, as formas que eu fiz. Tem também um link, fundo de emergência.
tem explicando como que faz, o que é, para que serve, qual a melhor hora de usar, o porquê fazer isso. Siga isso aí que vocês vão se dar bem, tá? E o tratamento ele sempre é físico, nos médicos, nos remédios, e espiritual, na sua fé, entendeu? Sucesso, prosperidade, fartura, fortuna, muitos diamantes para vocês. Espero que vocês possam viver, ter vida, ser salvos.